Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os mini apliques. Como eu falei no último vlog, no vlog da Cinderela, eu recebi um pedido, né, de mini aplique do Circo Rosa. Os bichinhos eu fiz exatamente igual como eu fiz no Safari. A única coisa que eu fiz foi colocar os lacinhos e os chapeuzinhos, né? Então, se vocês tiverem interesse, podem fazer lá. Mas os bichinhos eu fiz com molde. O que eu vou ensinar para vocês são as palhacinhas. Esses mini apliques que estão, né, super na moda. E como eu tenho um pedido e eu tinha que fazer uma amostra para minha cliente, resolvi gravar para vocês. Então, eu fiz a mágica e 2 tipos de palhacinhas. Eu vou começar então aqui pela cabecinha. Eu tô usando 4 gramas de massa de uma cor pele. Vou fazer uma bolinha. E aí eu vou pegar uma esteca um pouco mais grossa, pode ser até o cabo do pincel. E vou marcar aqui a região dos olhos. E aí eu vou achatar um pouco na mesa. Achato aqui, onde vai ser a bochecha. E é isso aqui o nosso rostinho, tá? Agora, eu vou marcar a boquinha. Eu gosto de marcar a boquinha antes de fazer as orelhas. Então, a boquinha tem 2 tipos de marcador que você pode usar. Esse aqui da Blue Star, que tem essa pontinha, tem essa marcação. Eu acho que essa marcação aqui vai ficar um pouco mais grossa. Então, eu prefiro fazer com esse aqui, que é um marcador de pincel que eu uso. Ele vem junto com o pincel, esse pincel que a gente pinta os olhos, né? Então, é esse protetor aqui. Cortei aqui um pedacinho para fazer a boquinha, que é o que eu sempre uso, né? Já falei em outros vídeos. Então, eu faço a marcação da boca, fica perfeita, né? E daí não abre muito. A mágica aqui, ela tem a boquinha fechadinha. Então, a mágica aí acabou. Essa palhacinha que tem a boquinha aberta, aí se você quiser fazer, é com essa estequinha agulha, a menor, a mais fina, que tem a pontinha um pouquinho mais fina. Então, eu ponho aqui e puxo. Só isso, tá? Vou fazer agora as orelhas. Então, eu vou passar um pouquinho de cola, porque eu prefiro que essa minha massa, ela tá um pouco ressecada. 2 bolinhas minúsculas de biscuit. E aí, vou fazer a orelha. Vou passar uma cola lantejoula e vou colar um brinquinho. Para os olhos, eu tô usando aqui IUP 064, tamanho mini. Eu vou usar esse azul. Coloquei a cola relevo, mas aqui você pode fazer pintura com a tinta, pintura com caneta, pode colocar uma miçanguinha, fazer do gosto de vocês, o que vocês estão acostumados a fazer. Então, eu vou colocar os olhos e vou afundar aqui um pouquinho, bem pouquinho, e vou deixar essa cabecinha secar. Eu sempre espero de um dia para o outro, tá? E vou fazendo outras coisas enquanto isso. Esse corpinho inteiro, eu tô usando 2,5 gramas de massa. Então, eu vou fazer uma bolinha, vou alongar um pouco, fazer uma coxinha. Vou achatar um pouco, mas bem pouco. Nesse comecinho aqui, eu vou rodar e achatar, tá? Pra fazer esse quadradinho ali do busto. Aqui, tem que dar uma arredondada, então eu uso o polegar. Pode usar a mesa também, né? Pra ajudar. E aí, com a esteca agulha, vou fazer as marcações da saia. Aqui, se vocês quiserem, nesse momento, é bom usar o pó, tá? Aqui eu posso fazer um pouquinho de marcação um pouco maior, daí depende, né, do gosto de vocês. E é só isso, tá? Tem que deixar secar também. Pode passar o pó, mas tem que ser com pó com o biscuit molhado. O corpinho da mágica, eu tô usando 2 gramas, então eu faço uma bolinha, alongo um pouco, para fazer uma coxinha alongada, aperto, e aqui, ó, já fica um formato, né? Aqui eu vou pegar a faquinha e só vou fazer uma leve marcação, não vou cortar do outro lado, tá? Só uma leve marcação para fazer as perninhas. E é só isso. Aqui eu deixo um pouquinho mais quadrado para fazer o pescoço e deixo secar.
Para essa colorida, eu tô usando 0,2 gramas. É bem pouquinho. Eu peguei 3 cores de massa, que é circo rosa, e fiz gotinhas. Então, eu vou juntar essas gotinhas para fazer a sainha dela. São 2 cores de cada uma. Então, eu usei azul, amarelo, rosa, tá? Aí, eu junto tudo bem aqui em cima, pressiono bem. Essa parte, eu dou uma alisadinha, achato um pouco aqui na minha mesa. E a parte de cima, eu tô usando 0,5. Vou fazer um triângulo para fazer o busto. Aqui eu tenho que passar cola, porque senão não gruda, né? A minha massa. E aí também deixo secar. Com as cabeças já bem secas, eu vou fazer a pintura dos olhos. Então, eu tô usando aqui o pincel 00 do Condor 422. Não tem parceria, mas é o que a gente usa. E aí, com uma tinta bem aguada e muita paciência, a gente faz a pintura dos olhos e coloca um blush, o blush da sua preferência. Vou fazer agora os cabelinhos. Para os cabelos, eu cortei um círculo usando o cortador 30, tá? O cortador redondo. É o mesmo procedimento em todas elas. Então, aqui não preciso passar cola, mas se você achar necessidade, cuida, né? Atrás aqui das orelhas, junta lá em cima e corta esse excesso. Dá uma ajeitadinha com a esteca. Para esse cabelinho aqui, dessa palhacinha, eu faço o mesmo procedimento que eu faço lá na palhacinha do circo rosa que eu já ensinei aqui no canal. Então, eu abro, né, uma tirinha e vou torcendo. O tamanho dessa chuquinha tem que ser proporcional a esse cabelo. Então, não pode ser muito grande, tá? Eu passo cola e vou colar aqui. Aqui eu aproveito também e já coloco uma pedrinha com cola lantejoula, tá? O cabelinho da mágica e da palhacinha cor-de-rosa é praticamente a mesma coisa. Eu usei, pode ser 0,2 gramas, para fazer o rabinho de cavalo. Então, eu faço uma gotinha, dou uma viradinha. Passo cola e colo bem aqui em cima. Aqui também já entra uma bolinha, ou pode ser uma pérola, o que vocês quiserem para enfeitar esse cabelo. A franja, eu vou fazer gotinhas bem pequenininhas, com essa pontinha um pouquinho mais fina. E aí, eu vou ajeitar, né, aqui nessa cabecinha. Tudo aqui nesses apliques tem que ser bem pequenos. E tem que ser bem delicado. Então, para quem tá começando, às vezes é um pouco mais difícil ter esse controle da massa. Mas isso é questão de treino, tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui nesse acabamento. A outra menininha, a cor-de-rosa, é a mesma coisa, tá? Fiz o mesmo tipo de cabelinho. Para o chapeuzinho do circo, aqui dessa menininha, tô usando 0,5 gramas. Então, eu vou fazer um triângulo, achatar, e aí eu vou passar o pó. Eu vou passar o pó com o dedo mesmo, porque é tão pequenininho que não precisa pegar o pincel. Mas, se você quiser pegar o pincel, e aí eu vou colocar 2 bolinhas bem minúsculas aqui nesse chapeuzinho. Fiz bolinhas brancas e coloquei aqui na tampinha pra ficar mais fácil de passar o pó. E aí, vou colar esse chapéu. Eu devia ter colocado essas bolinhas depois, mas enfim. Vou colocar esse chapéu aqui, apertadinha. Para o chapéu da mágica, é 0,5 também, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou fazer uma bolinha e vou achatar para ficar assim. Passo cola, colar ali na cabeça dessa minha mágica. Para a parte de cima, 0,5 também. Aí, eu vou fazer um rolinho e vou achatar só aqui as pontinhas. Eu fiz uma tira bem fina, vou passar aqui em volta
Passo cola e vou colar nessa cabeça da minha mágica. Pro nariz, vocês já viram aqui, fiz bolinhas bem pequenininhas, então vou colar aqui no nariz das meninas com um pouquinho de cola. Para o paletó, eu tô usando um cortador quadrado, é o 30, só que eu vou ter que cortar bastante, porque ele fica bem grande. Eu prefiro fazer com o maior e cortar, do que fazer com o menor e faltar. Então, eu junto aqui, esse pedaço aqui eu vou cortar assim, diagonal. Aqui também, vou cortar em diagonal. Essa parte aqui do pescoço também a gente corta. Aqui ficou uma ponta maior, então eu vou tirar. E aqui nessa junção, eu vou colar uma pedrinha com a cola lantejoula. Eu vou colar as cabeças agora, então assim, o melhor era colar a cabeça no corpo mole. Mas nunca dá, né? A gente sempre tem que esperar secar. Então, eu vou passar um Tec Bond aqui. E Tec Bond é chato, porque a gente tem que ficar segurando um monte. Então, eu vou usar essa Tec Bond 3 e vou colar o pescoço nos corpinhos. Pra daí a gente fazer a mão e finalizar. Para os bracinhos, eu tô usando 0,2 gramas. Eu vou fazer um rolinho um pouquinho mais comprido. E aqui na pontinha, vou passar um pouquinho de cola. E vou colar uma bolinha de nada de biscuit. Pra fazer a mãozinha da mágica, tá? Vai ficar assim. Para as palhacinhas, eu tô usando 0,2 também. E é só fazer um bracinho assim, tá? Tipo um rolinho. E aí, vou colar nas palhacinhas. Os bracinhos, vocês coloquem, né, na posição que vocês preferirem. Vocês sabem que hoje em dia tem molde em todas as lojas que vende molde de silicone para biscuit, tem esse tipo de modelo. Eu acho muito mais prático trabalhar com o molde, né, quando é assim muito miudinho. Mas nessa minha correria, acabei não podendo me organizar, por isso que eu tô fazendo na mão, mas eu tenho cola de silicone aqui em casa, né? Cola de silicone. Eu tenho os moldes para fazer silicone a borracha, né? Então, eu vou fazer o meu molde. Mas o certo é, se você for trabalhar com isso realmente, e fazer muita quantidade, de se organizar e comprar um molde. O molde não é muito caro, pois é um molde pequeno, e vai agilizar bastante aí, e ajudar bastante a tua produção, tá? Aqui a mágica, para fazer a varinha da mágica, eu usei aquele fio floral que eu uso para fazer os balões das minhas meninas. Então, eu cortei aqui um pedacinho, colei aqui no bracinho dela, para fazer a varinha. Então, ficaram assim as nossas meninas. Esses mini apliques estão sendo vendidos R$2,50, R$3,50, até R$4,50, pode ser vendido esse tipo de aplique. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.